Capítulo 8 A História Inacabada, por Adolf Strauch. No dia 29 de outubro, por volta das 6 horas da tarde, fazia tempo que tínhamos entrado na fuselagem. Era uma tarde bastante cinzenta, o sol se escondera e estávamos naquele dormitário intermitente na penumbra, quando ouvi um estrondo ensurdecedor, seguido de uma explosão que derrubou a parede formada por malas, maletas, uma porta quebrada e o para-brisa, que usávamos para fechar a abertura, e logo voltou para trás como se fosse uma onda quando chega a areia e depois recua, nos deixando completamente presos sob a neve. Fiquei enrijecido, como que engessado. Pensei que fosse o único ainda vivo, enterrado sob a neve. Pela primeira vez desde o acidente, eu me entrego. Meu corpo amolece todo, urino nas calças e me convenço de que o fim havia chegado. Mas quando começo a morrer, uma força interior até então desconhecida se faz presente, insinuando que não era o fim, acompanhada de uma sequência de imagens entrecortadas da minha família, em que se destacava o rosto sereno da minha mãe. Sinto que existe uma conexão com ela que me estimula a voltar à vida para travar a mais difícil de todas as batalhas. Junto com essa energia, surge uma rebeldia, uma ferocidade, no mesmo instante em que ouço uma voz vinda de cima, sobre a neve, e reconheço que é de Roy Harley, o único que tinha ficado descoberto, junto com os feridos que estavam imobilizados nas redes e não podiam descer. Essa voz me proporcionou o impulso para fazer um esforço e estender a mão para cima, pois quando me deitara para cochilar, alguns minutos antes, o braço tinha ficado sobre a cabeça, e por isso pude erguer a mão até a superfície. Roy, em desespero, andava de um lado para o outro, pois acreditava que só ele e os feridos nas redes tinham sobrevivido. Milagrosamente, ele me segura pela mão que eu tinha erguido, larga dela, mas logo depois volta a segurá-la. E eu aperto a mão dele com muita força, com medo de que me soltasse outra vez, já que estava aturdido. Aperto a mão dele com todas as minhas forças e digo, dali debaixo da neve: Roy, sou eu, Adolfo, me tira daqui. Roy então começa a cavar com as duas mãos como um desesperado, descobre o meu rosto, tira boa parte da neve que havia no meu peito e eu faço um esforço descomunal, como que possuído por uma força que não era minha. Pressiono com os pés o peito de coach do outro lado para me impulsionar e escapo daquele túmulo de neve. Assim que consigo sair, começo a gritar como um louco, porque tinha acabado de perceber que não havia me entregado e que isso devia estar acontecendo também com os outros. Resolvo interromper aquele transe em que os outros estavam entrando aos bramidos, porque debaixo daquelas toneladas de neve, todos viviam o mesmo dilema, cedendo, urinando e defecando nas roupas, deixando-se levar pela opção pacífica de dizer basta, até aqui consegui chegar, agora que a morte me carregue. Por isso começo a gritar para que todos me escutem através da porosidade da neve. Não se entreguem, rapazes, nós vamos tirar vocês, estamos cavando para chegar a vocês. Enquanto isso, escavamos num ritmo frenético, os dedos sangrando, dilacerados, e pelo mesmo túnel por onde saí, apareceu meu primo Eduardo. Ao lado dele estava Marcelo, mas quando meu primo chega até ele, descobre que seu rosto está coberto por uma camada de gelo. Ele consegue rachar o gelo sobre a boca, porém o outro já não respira. Por esse mesmo túnel saem Coach, Daniel e Bob. Coach me abraça emocionado, mas eu digo, tire logo os outros que estão sufocando. Foram os minutos mais intensos e desesperadores que me recordo, porque depois veio a calmaria. O trabalho fora feito, tudo o que podia ter sido feito, e agora só se podem contar os vivos e os mortos. Estávamos pisando na neve descalços, em um espaço de 3 metros quadrados, tão baixo que não permitia que ficássemos de pé, a não ser no centro, onde se formara uma depressão, na qual pusemos 3 almofadões e um casaco, e nos amontoamos uns com os outros, empapados, tremendo de frio, pois a neve que nos cobria começava a derreter devido ao calor do corpo. Assim, teve início a noite mais longa e mais terrível de nossa vida. Aprendi naquele instante que cada um é dono do momento em que quiser acabar com tudo. Eu poderia ter optado por morrer e teria partido naquela transição serena. Só bastava me deixar levar. Mas dentro de mim brotou aquela ligação com a vida e com a minha mãe. E essa rebeldia só se acalmou 56 dias depois, quando me encontrei com ela no helicóptero.
Saí no segundo dia do resgate, em 23 de dezembro. Não cheguei a tempo para o primeiro dia, porque tinha de levar Roy Riley arrastado, que estava tão fraco que não conseguia andar sozinho. O helicóptero em que viajei depois da parada em Los Maitenes fez uma escala em São Fernando, para prosseguir logo em seguida até Santiago. Mas quando estava descendo, eu vi minha mãe na pista, pois ela havia pedido aos militares para vir comigo, e eles tinham concordado, a contragosto. Abraçados em silêncio, enquanto o helicóptero alçava voo rumo a Santiago, não consegui falar, tomado pela emoção, e naquele longo abraço com minha mãe, perdi a noção do tempo. Minha mãe, apertada contra o meu peito, repete uma única frase, sem parar de soluçar. Aconteceu um milagre! Aconteceu um milagre! Ela havia rezado e pedido por esse milagre todas as noites. Enquanto estávamos na montanha, não havia jeito de convencê-la de que estávamos mortos, pois ela sabia que se pedisse à Virgem, ela nos traria de volta. Muitos anos depois, quando agonizava, continuava acreditando naquele milagre com a mesma devoção. Esses casos são apenas uma parte da história, um relato do que aconteceu. A segunda parte, creio, é o que cada um viveu, como nossos sentimentos e emoções evoluíram. E a terceira parte, ou um terceiro olhar sobre a mesma história, é aquela que nunca foi contada, que aparece com a passagem dos anos e pertence à realidade que reside além dos sentidos, como a convicção de minha mãe, contra todos os ventos e mares, de que estávamos vivos, de que podia me chamar na noite da avalanche de 29 de outubro e evitar que eu me deixasse levar pela morte. Esse terceiro olhar é o que mais se modifica, e por isso está sempre atualizado. Primeiro foi aquele interesse ou curiosidade de muitas pessoas que fez com que a história fosse distorcida, razão pela qual produzimos o livro Sobreviventes, em que os 16 que conseguiram manter-se vivos contaram o que aconteceu a um escritor, para que ele amarrasse tudo de modo que o livro pudesse relatar os fatos, tal como se sucederam imediatamente após o ocorrido. Mas alguns anos depois, com um distanciamento maior, começa-se a descobrir que não foi só uma experiência envolvendo um acidente, o frio e a alimentação com os mortos, a avalanche, a caminhada, mas sim uma experiência muitíssimo mais profunda e transformadora. Quando voltamos à civilização, as pessoas nos olhavam e diziam que estávamos místicos, que não éramos os mesmos de antes. Não tínhamos consciência de como estávamos. Sabíamos apenas que tínhamos vivido e sofrido um processo duríssimo, sem perceber claramente o que isso representava para cada um de nós. Como alguém que tem a morte clínica declarada e quando consegue voltar à vida faz isso de uma maneira completamente diferente, porque não pode esquecer aquilo que de mais poderoso ocorreu, diante do qual todo o resto adquire um sentido diferente. Durante muitos anos, não consegui dar atenção para esse terceiro olhar da história, para a sociedade inacabada que constituímos na neve. Ele foi turvado pela tragédia em si, pela dor inconsolável dos familiares dos rapazes que ficaram na montanha. O que aconteceu nos Andes não se vê em situações normais, e por isso as pessoas querem sempre saber mais, para entender um pouco mais de si mesmas. Intuitivamente, esperam que avancemos um pouco mais nessa experiência, para além da primeira abordagem, que de início gera surpresa, e logo depois o interesse pela história da sobrevivência, o fato de se alimentar dos mortos, como coisa curiosa, como quem vai ao zoológico observar animais raros. Depois, quando veem que por esse caminho não chegam a lugar algum, pois esse olhar se esgota rapidamente, continuam a escavar para saber o que sentimos, o que sofremos. Mas agora, passados mais de 30 anos, houve uma mudança nessas expectativas. Vejo isso na repercussão de nossa página na internet, Biven, na grande quantidade de mensagens eletrônicas que nos chegam e nos intimam a contar não apenas o que fizemos, mas o que aprendemos, o que mudou em nós. O que acontece quando o mundo nos abandona? O que acontece quando não temos roupas e estamos congelando? O que acontece quando o seu corpo se consome em vida? Quando não sabemos onde estamos e, às vezes, nem quem somos? O que acontece quando o limite entre morrer e viver é apenas um suspiro? O que acontece? Eles perguntam. Nós nos perguntamos. A chegada à montanha, em março de 2006, a cavalo, foi nos preparando, depois de 2 dias tão majestosos de dor e risco. Embora o vale esteja menos coberto de neve que em 1972, vislumbro a mesma paisagem de 34 anos atrás, e descubro que os anos passam,
mas as sensações profundas mantêm-se indeléveis. Uma expressão desse terceiro olhar é a união mantida pelo grupo de sobreviventes com os que ficaram na montanha. Pode-se perguntar, essa solidariedade protetora imposta pela necessidade é genuína? É menos autêntica do que a solidariedade voluntária? A única coisa que sei é que para nós era absolutamente autêntica, e isso impulsionava as nossas potencialidades. Nosso afeto recíproco mitigava a solidão. Cheguei a acreditar que à beira da morte você se torna bondoso. Quando se diz por aí, vejo sobreviventes como eles foram solidários na montanha. Eu retruco que não, que éramos pessoas normais, porque todos levávamos dentro de nós essa solidariedade, bem no fundo do coração. Quando se perde tudo, você acaba chegando ao coração nu, onde o ser humano é capaz de entregar a si mesmo pelo outro. Quando a morte se aproxima das chapas metálicas da fuselagem, as camadas superficiais se desfazem e pessoas comuns são capazes de realizar os gestos mais extraordinários. Esse transtorno psíquico produzido pelo choque do acidente, o estresse contínuo, a vigília quase permanente, aquele estado de miséria absoluta, nos levaram a estabelecer um nível de comunicação entre nós que eu certamente não consigo atingir na vida civilizada. Estávamos tão sozinhos no universo que só tínhamos a nós mesmos. É um vínculo que não posso ter com um irmão, com um filho, pois se trata de um laço diferente. E fico feliz em ver que minha filha, estando aqui na montanha comigo, pode começar a entender isso, sabendo de antemão que o fato de ser diferente não quer dizer que seja melhor. Sim, existe um véu delicado que nos envolve, os 16 sobreviventes. Talvez porque não precisássemos viver o que vivemos. Não pretendo romper esse véu, pois sei que não conseguiria fazer isso, mas também não quero que isso continue a nos isolar. Na montanha, ninguém se vangloriava de nada, de ter criado isso ou inventado aquilo. Tudo era feito para o grupo, e não havia outra recompensa que não fosse o bem-estar do conjunto. E quando não existe ego, o seu corpo e sua mente funcionam como um radar muito sensível. É possível absorver mais dos outros, do entorno, da natureza, eventualmente de uma força maior, Deus, que num ambiente como esse chega a você de outro modo, pois você não o deixa entrar quando está atribulado com as questões cotidianas da civilização. Dentro da religião católica que nos ensinaram desde a infância, sempre me impressionou quando Jesus Cristo, mesmo se nos referirmos mais ao personagem histórico, disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Fiz dessa frase, que sempre me surpreendeu e que nunca compreendi totalmente, uma nova interpretação nos Andes. Consigo compreendê-la um pouco mais por tê-la vivenciado. Quando se vive a ausência total de bens materiais, abre-se espaço para outras sensações, novos sentidos, que é o que procuro resgatar quando venho à montanha, pois sei que ao retornar à civilização, vou voltar a perder esse sentimento, ao menos em parte. Quando o helicóptero me transporta no segundo dia de resgate, junto com a felicidade de sair dali, de voltar à vida, de regressar à família e aos amigos que tanto adorávamos, e em função dos quais nos mantínhamos vivos, tenho uma sensação de vazio no peito, como se tirassem de mim algo visceral. Ao observar a fuselagem cada vez menor, sozinha, pois fomos os últimos a partir, junto com a alegria, fui acometido de uma espécie de nostalgia. É a sensação de abandonar o mundo em gestação, um processo que ainda não havia decantado e que nunca se solidificou, pois permaneceu inacabado. Ao mesmo tempo, percebo que isso acontecia especialmente com a subsociedade da fuselagem, não tanto como a subsociedade dos expedicionários, que entravam e saíam do avião pela cauda, ou mais para trás da cauda na direção do leste, ou na expedição definitiva pela cordilheira, porque eles estavam e não estavam. Viveram nesse sentido uma experiência diferente, pois estavam necessariamente mais atentos à ação e dependiam mais da força. E isso também é algo inacabado. Perceber que para os 14 que permanecemos na fuselagem foi diferente do que foi para os 2 que foram até o Chile. E por sua vez, são também 16 olhares distintos da mesma história. Eram subgrupos que exigiam atitudes variadas. A subsociedade da fuselagem tinha mais tempo para ficar consigo mesma, para aguentar o tempo ocioso, com paciência, para estar com a montanha e aceitar o entorno. O expedicionário vivia com uma intensidade opressiva. Estava sempre pronto para partir, atento à temperatura, analisando a consistência da neve, avaliando a resistência do saco de dormir, para saber quando poderia sair.
Apesar de nós, a subsociedade da fuselagem, sermos o suporte para a estratégia e a logística, eram eles que arriscavam a pele, que por sua vez era a pele de todos. Essa segunda vez que estive na Cruz de Ferro, a 800 metros da geleira onde a fuselagem está soterrada, foi tão ou mais impactante do que a primeira vez em que vim, em 1995, como se tudo estivesse concentrado nesse promontório de pedra incrustado na neve. Daqui, a partir da Cruz de Ferro, vê-se claramente onde o avião bateu, por onde deslizou o tubo partido e onde ele freou depois de se enfiar cada vez mais na neve. 4 dias após o acidente, eu saí com a primeira expedição, com Numa Turcati, Roberto Canessa e Carlitos Paes. E chegamos até a metade da Montanha do Sul. Foi aí que tive a percepção muito clara de que se não tomássemos uma decisão radical, como a de nos alimentarmos dos corpos, não conseguiríamos escapar daquela armadilha, porque o que víamos dali de cima era impressionante. As montanhas eram infinitas, como se continuassem diretamente até o Panamá, ao norte, e o Cabo de Hornos ao sul. No lado oeste, o gigantesco paredão de neve tapava a nossa visão, e para o leste, na direção da Argentina, as montanhas ocupavam todo o horizonte, de onde ficava fácil de deduzir que estávamos bem no centro da Cordilheira dos Andes, o pior lugar do planeta para se perder. À noite, eu contei a Daniel Fernandes, que estava deitado ao meu lado. Não sei se fiquei louco, Daniel, mas estou pensando em usar os corpos dos mortos, porque isso aqui vai durar muito. Ele me respondeu que estava pensando a mesma coisa. A partir do momento em que a sociedade nos informou que havia abandonado as buscas porque nos dava como mortos, o laço que nos uniu a ela se rompeu e passamos a ser apenas nós mesmos, isolados. E acredito que foi aí que começou a ser tecida essa rede delicada que nos envolve, os sobreviventes, até hoje. Depois que começamos a usar os corpos, o capitão, Marcelo Pérez de Castilho, que nunca aceitou a ideia plenamente, começou a baixar a guarda, porque tínhamos pisoteado muitos princípios que para ele eram sagrados. Começou a se recolher, embora ainda fosse o capitão. Ao mesmo tempo, nós, os 3 primeiros, tínhamos conquistado o respeito dos demais. Acredito que por agirmos com equanimidade, e era preciso segurar o touro pelos chifres, e nós fizemos isso. Tivemos de cortar a carne com vidro, porque o mundo não vinha nos buscar. A avalanche surge como uma catástrofe. Constitui-se um grupo diferente, com uma nova mentalidade. Até a avalanche, Marcelo estava vivo, e com ele vivia a memória da sociedade que ele representava, a hombridade do rugby, a lealdade do jogo, a integridade e a honra. Sem Marcelo, preciso assumir mais responsabilidades. Sem querer, me converto em uma referência, em especial no grupo dos mais jovens, que já me conheciam de antes e tinham um carinho especial por mim, como ocorre com os meninos menores diante de outro mais velho que não costuma perder a calma. Aprofundou-se a partir daí essa sociedade do 6º sentido, consolidando-se a 4ª dimensão, que não é nenhuma bruxaria ou superstição, mas sim outra forma de conhecimento a qual tivemos acesso em um espaço e em um tempo em que a aprendizagem normal e racional tinha poucas chances de oferecer soluções. Fomos nos transformando em loucos, que atuavam com base no amor e na sensibilidade. Começamos a fazer coisas a partir do nada. Transformamos almofadas em raquetes para caminhar na neve, derretemos gelo para que a neve na boca não nos destruísse as gengivas, fizemos lentes com o vidro partido do para-brisas do avião para que o sol não acabasse com as nossas córneas, estudamos as rotas de voo para orientar as expedições, preparamos os que iriam escalar a montanha. E, fundamentalmente, aprendemos a lidar de uma forma diferente com a transição entre a vida e a morte. Naqueles dias em que passamos nos alimentando de nossos amigos e companheiros que tinham morrido, eles nos davam a possibilidade de viver. Por isso, sinto que a minha vida pertence a mim, sim, mas sinto que pertence também a eles. Que o que eu faço ou deixo de fazer obedece também à vontade deles. E é claro que tento agir como se eles tivessem pedido para fazer assim. E em tudo que fiz, faço e farei em minha vida, vou procurar com todas as minhas forças não falhar diante deles. Como gostaria de dizer ao Marcelo que o que ele tanto temia não aconteceu, que nos Andes comprovamos que a ruptura das normas convencionais não significa uma degradação da integridade, da honra ou dos demais princípios tão caros a ele. Ao contrário, tudo isso se reforça, Marcelo. E a prova são os nossos descendentes. Éramos 16 quando sobrevivemos.
e hoje somos mais de 100. Sempre estive convencido de que não morreria nos Andes. Sei que o mesmo aconteceu com vários dos sobreviventes. Tinha certeza de que a hora não havia chegado, mas como conseguia ter essa convicção com a morte dormindo ao meu lado? Era algo ilógico, absurdo. Mas então, como consegui? Claro que não sei, mas é uma coisa que pertence àquele sexto sentido, o mesmo que dava à minha mãe a convicção de que eu estava vivo. Essa certeza me obrigava a ter um comportamento específico, a assumir certas responsabilidades. Eu tinha de tentar manter o ânimo, sobretudo entre os que se encontravam mais fragilizados, particularmente no final, quando praticamente não conseguiam se mexer, quando permaneciam o dia inteiro deitado dentro da fuselagem, com um olhar taciturno. Durante os primeiros dias, depois de voltarmos para casa, após o resgate, foi um processo diferente para cada um, de acordo com a personalidade e a família, bem como o impacto gerado em cada um pela vivência do terror. Minha família me isolou do mundo. Outros preferiram desfrutar essa espécie de heroísmo involuntário em que a sociedade nos havia enquadrado. Alguns se fecharam para permitir que se decantasse vagarosamente tudo o que acontecera. Outros, como Pedro Algorta, afastaram-se o máximo possível. Lembro como, em pouco tempo, começaram a se alterar as personalidades que tínhamos nos Andes. Às vezes, não reconheço a nós mesmos. Há momentos em que nos aborrecemos e nos criticamos dizendo: lembre como você era na montanha e veja como você está agora, no que se transformou. Você vendeu a alma ao diabo. Fazemos críticas violentas e diretas entre nós para quem nos vê de longe, tanto que se assustam, porque nos acostumamos a ser diretos e deixamos de ter aquele contato com a quarta dimensão, com o sexto sentido, entre outras coisas. É como ter 3 vidas. Antes dos Andes, com os vínculos e as relações que se estabeleciam então, a intensa transição na cordilheira e a vida posterior, que conserva um cordão delicado que a liga eternamente à história inacabada da montanha. Ao terceiro olhar da história corresponde também uma sensação de plenitude que alguns de nós experimentamos nos Andes. Não tenho nada, estou com fome, estou tiritando de frio, estou sozinho, perdido, com a morte ao meu encalço, e mesmo assim consigo vivenciar uma felicidade diferente. Parece uma contradição terrível, um paradoxo incompreensível, mas em alguns momentos foi o que aconteceu, quando conseguíamos uma conexão com o nosso entorno que pertencia a outra dimensão. Sinto que os que se apaixonam por essa história captam alguma coisa de sua essência, captam algo a mais do que uma história de sofrimentos, proezas ou salvação. Uma mulher me mandou um e-mail dizendo: a salvação de vocês não foi a partida nos helicópteros, mas sim o momento em que o avião caiu e vocês ingressaram em uma outra vida. No início eu não entendi o que ela se referia, mas por algum motivo esse texto ficou dando voltas na minha cabeça, e toda vez que o leio, vejo uma perspectiva diferente. Na última vez que o li, dei um sorriso de cumplicidade. Você tem toda a razão, pensei. Minha colaboração quando voltamos foi o silêncio. Foi como se os que nos deram a vida, antes de nos entregarem seus corpos, tivessem dito: pode me usar para se salvar, mas vou pedir só um favor. Respeite aqueles que vão chorar por mim. Esse contrato foi assinado por mim, com cada um deles e selado com sangue. E acredito tê-lo honrado ao pé da letra. Mas o tempo passou para todos. Estamos mais velhos, mais serenos. E aquilo que antes gerava dor, agora gera compaixão e ternura. Fomos vítimas ou heróis? Abençoados ou desgraçados? Por que isso aconteceu conosco? Significa alguma coisa? Adolfo Straut nasceu em 1948. É engenheiro agrônomo e administra fazendas no Uruguai. Está casado com Paula e tem 4 filhos. Alejandra, de 21 anos, viajou com o pai para a montanha. Mora numa casa ampla em Carrasco Norte, a zona menos ostentosa do bairro. Nos fundos, seu lugar preferido, há um escritório com grande aquecedor a lenha que ele mesmo construiu com a ajuda do primo Eduardo. Em março de 2006, quando voltou ao local do acidente, no último trecho do retorno pela montanha, no segundo dia a cavalo, junto com o cinegrafista do documentário e comigo, afastou-se do grupo no momento em que começou a chover e ventar, o que apagou totalmente a trilha pela qual os cavalos deveriam descer, na inclinação de uma encosta íngreme e sinuosa. Nós 3 ficamos completamente isolados dos outros, a quilômetros de distância. Adolfo vinha atrás, em terceiro lugar. Os 3 cavaleiros paramos, sem saber o que fazer. Adolfo assumiu a dianteira, sem que ninguém tivesse pedido,
e durante 1 hora subiu e desceu com seu cavalo procurando a trilha, numa encosta tão inclinada que dava tontura olhar para baixo. A noite estava chegando e nós dois estávamos cada vez mais preocupados, seguindo atrás dele. O vento praticamente impedia os cavalos de avançar. O único que parecia calmo era o próprio Adolfo. Afinal, parou em um ponto da descida, mais vertical do que nunca. Escurecia. Virou-se sobre o seu animal para esperar por nós. Quando nos aproximamos, fez um sinal com a mão. Tinha localizado a trilha perdida.